Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 5, que fala sobre disciplina. Antes da gente discutir disciplina, a gente precisa entender o que é isso, né? Bom, a gente sabe que numa escola existe o conteúdo a ser ensinado. Esse conteúdo a ser ensinado também pode ser chamado de conhecimento ou de matéria escolar. Agora, esse conteúdo a ser ensinado, ele é previsto no currículo. Então, o currículo não vou nem botar aqui embaixo, vou botar aqui em cima. O currículo vem antes, porque o currículo prevê esse conteúdo aqui, prevê esse conhecimento e prevê a matéria escolar. E também prevê uma série de atividades para trabalhar esses conteúdos a serem ensinados. Essas atividades também estão sujeitas e subordinadas ao currículo. Porém, o que o currículo faz para organizar esse conteúdo a ser ensinado? Ele se utiliza da lógica disciplinar, das disciplinas. E aí é que surgem as disciplinas. Essas atividades aqui, que podem ser chamadas de atividades de ensino, também estão sujeitas à lógica disciplinar. Bom, o que é uma disciplina? Disciplina é uma tecnologia de organização. E ela organiza o que? A disciplina, ela vai organizar o saber, organiza o sujeito ou os sujeitos, na verdade, os saberes, sujeitos, organiza tempos e organiza espaços, né? E a gente sabe que os saberes, eles são realmente aqui os conteúdos, né? Os sujeitos são os professores ou as pessoas que vão ministrar essa disciplina. O tempo é o tempo mesmo de duração da disciplina, de duração de certo conteúdo dentro da disciplina, enfim. E os espaços, sei lá, pode ser sala de aula, pode ser um museu, pode ser um parque, né? Pode ser muitas outras coisas aqui que sejam diferentes da sala de aula que a gente já está habituado. Então a disciplina é uma forma de organizar essas 4 coisas aqui. E o currículo, ele se utiliza da disciplina, certo? Para justamente poder escoar esse conteúdo a ser ensinado. Acho que foi a melhor palavra que eu achei. Enfim, e aí tem 3 visões sobre a disciplina. A primeira, então, nós temos 3 concepções de disciplina escolar. A primeira delas é centrada na vida do aluno, na vida social. E essa concepção aqui, ela é de cunho progressivista mesmo, tá? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. Para quem não viu, eu vou deixar o link aí embaixo para quem não viu o vídeo. A segunda concepção que nós temos de disciplina escolar é a centrada nas disciplinas acadêmicas. Qual é a diferença de disciplina acadêmica para disciplina escolar? Bom, a disciplina escolar é aquela que está dentro da escola. A disciplina acadêmica é aquela que está dentro da academia, da universidade, e que a gente já viu também no vídeos de perspectiva de conhecimento. São aqueles saberes legitimados, né? Vou até botar saberes legitimados por testes científicos e pesquisas, né? Que depois também a perspectiva crítica vai justamente problematizar isso aqui. E a terceira concepção de disciplina escolar é aquela que na verdade não é bem uma concepção, mas ela busca problematizar justamente a constituição das disciplinas, constituição e manutenção. A gente vai ver um por um. Então, vamos falar agora da primeira. A gente vai estudar nessa ordem aqui mesmo. Então, vamos falar da concepção centrada na vida social. Essa concepção aqui, ela possui vários teóricos, tá? Não é só um teórico, mas o que mais se destaca aqui é o Dewey, que a gente também já viu. O Dewey também é um teórico que se destaca no progressivismo. E a gente já viu que para Dewey, a escola ela devia ser um agente transformador da sociedade. Como que a escola poderia ser um agente transformador da sociedade? Através de uma intervenção direta no currículo dessa escola. A moto passando lá fora. Dewey acreditava, ou melhor, o progressivismo, né, de uma forma geral, não só Dewey, mas eu estou falando Dewey porque ele é o principal.
Mas o progressivismo, ele acredita que a sociedade ela pode ser transformada através de uma intervenção no currículo. E essa intervenção, obviamente, vai refletir diretamente na escola, certo? Então, para Dewey, a escola ela deve ser uma expressão da sociedade. Mas esse termo aqui é um termo meio ambíguo. Porque no eficientismo, a escola também era uma expressão da sociedade. Mas vamos supor que a sociedade seja essa bola, que essa sociedade tem um padrão aqui, que eu vou desenhar, que é um padrão de cruz. E aqui tá a escola. O aluno, isso aqui é no eficientismo, tá? Vou abreviar. O aluno, ele entra nessa escola aqui para aprender o padrão da sociedade, para quando sair dessa escola, ele poder se inserir nesse padrão aqui e perpetuá-lo. E no progressivismo, vamos botar o mesmo padrão aqui, no progressivismo da sociedade. E aqui temos a escola. O aluno entra nessa escola aqui. Essa escola ela deve ser democrática. Então, para Dewey e para os progressivistas, a democracia deve começar aqui dentro da escola. Então essa escola, ela não repete esse padrão aqui da sociedade. Ela, na verdade, procura harmonizar essa sociedade de forma que ela seja equilibrada, diminuindo as desigualdades sociais. Então a democracia devia começar, antes de mais nada, na escola, para depois ela ser trazida para a sociedade mesmo, de fato. E aí causar uma mudança na sociedade. Vou botar aqui um D de democracia. É nesse sentido aqui que a escola deve ser uma expressão da sociedade, no sentido de fazer sentido nessa sociedade, bem como mudá-la para uma coisa melhor, né? Bom, a gente sabe que essa escola também, ela precisa fazer sentido na vida atual do aluno, porque diferente do eficientismo, o aluno estudava alguma coisa para usar no futuro, mas no progressivismo ele estuda alguma coisa que faça sentido hoje para ele, agora. Então, visto isso, Dewey estabelecia alguns focos, né, para a disciplina. Esses focos eles estão de acordo com o pensamento progressivista. E o primeiro deles é justamente oferecer atividades para desenvolver a vida social e comunitária. O segundo foco da disciplina é adquirir habilidades acadêmicas básicas. Mas aí a gente pode até estranhar, né? Porque como assim adquirir habilidades acadêmicas? Bom, é importante a gente relembrar que nas perspectivas de conhecimento, a perspectiva progressivista mesmo ela dando uma atenção especial para a sociedade, para a realidade do aluno e para a realidade em que aquela escola está inserida, ela não deixa para trás a legitimidade do conhecimento acadêmico. Então, Dewey também não deixa isso para trás. Ele diz sim que os alunos têm que adquirir habilidades acadêmicas básicas, mas veja bem, é básica. O foco não é só isso. O foco também é oferecer atividades para desenvolver a vida social e comunitária. E aqui ele também faz um acréscimozinho de que de forma criativa, que as crianças ou os alunos devem exercitar criatividade também. E essa criatividade também deve ser exercitada de forma que possam adquirir habilidades acadêmicas básicas. Bom, visto isso, Dewey também pensou em 3 dimensões principais para a organização de uma disciplina. Como uma disciplina se organiza, né? E para Dewey tinham 3 dimensões principais. A primeira delas é a vida do aluno. A segunda é o desenvolvimento gradual da complexidade do conhecimento. O que significa isso, desenvolvimento gradual? Bom, significa que, primeiro, numa primeira fase, o conhecimento ele deve ser abordado de uma forma mais concreta, né, a partir da manipulação de objetos, de observações de fenômenos, e depois partir realmente para uma discussão mais abstrata, mais profunda. E a terceira dimensão é o vínculo com a vida social mais ampla. Mas pode parecer meio redundante, porque já tem vínculo com a vida social do aluno. Tudo bem, realmente tem esse vínculo com a vida social do aluno, mas aqui é um vínculo diferente, é um vínculo com a vida social mais ampla. Isso significa realmente a vida quando o aluno sai da escola. É a vida profissional, né? Os problemas cotidianos mesmo da sociedade como um todo. Agora, para Dewey, quem é que organiza as disciplinas? Os organizadores das disciplinas são os professores mesmo, com a ajuda de educadores e também de curriculistas. Curriculistas são as pessoas que elaboram o currículo. Para Dewey, quando o professor vai organizar essas disciplinas, da onde que ele tira o conhecimento?
o conteúdo mesmo, né? Bom, como a gente já viu, a perspectiva progressivista ela não abandona completamente a lógica acadêmica de legitimidade de saberes. Então o conteúdo ele vai vir mesmo do saber acadêmico, das disciplinas acadêmicas. Agora, onde está o diferencial aqui de Dewey? Dewey muda um pouco isso quando ele introduz uma visão psicológica do conhecimento. Mas qual é a diferença disso? Bom, se fosse baseado somente no saber acadêmico, isso aqui é um corpo de verdades, né? Aqui é uma verdade e aqui é a cabeça do aluno. E aí, esse corpo de verdades aqui do saber acadêmico deveria entrar aqui na cabeça do aluno. E essa dimensão psicológica do conhecimento para Dewey diz que esse mesmo corpo de verdade do conhecimento acadêmico ele deve ser introduzido na vida do aluno numa fase propícia para que esse conhecimento tenha sentido para esse aluno. Então, esse conhecimento aqui, ele vai ser meio que inserido na experiência do aluno de uma forma que ele possa dar um sentido a esse conhecimento e, dando um sentido a esse conhecimento, ele possa descobrir o lugar, o espaço que ele ocupa e, dessa forma, ele possa ser orientado dentro desse espaço. Só uma coisa que eu esqueci que é importante, esse vínculo com a vida social mais ampla, apesar dela abordar as questões profissionais, né, de problemas sociais, como resolver os problemas cotidianos da vida comunitária, ela não assume um caráter vocacional. O que significa isso? O caráter vocacional, acredito eu, que seja um caráter mais eficientista. Não, tá? Botar um não. Por quê? Se fosse um caráter vocacional, ela meio que estaria direcionando o aluno para certas direções. Na verdade, não direciona, entendeu? Por isso que não assume um caráter vocacional. O que direciona mesmo é o eficientismo, que aí ele direciona lá para as necessidades da sociedade, para perpetuar aquela sociedade ali, que no caso era uma sociedade industrial. Bom, é isso sobre o currículo centrado nas disciplinas escolares. Bom, essa visão de currículo centrado na estrutura das disciplinas acadêmicas, ela não tem uma delimitação de tempo muito certa, de acordo com o que as autoras falam no livro, mas ela se destacou com alguns teóricos, que a gente vai ver um por um. O primeiro deles, ou os primeiros, né? Porque são dois, são o Paul Hirst, não sei como se fala isso, e o Richard Peters, ou Peters, não sei. Bom, vamos chamar eles de Hirst e Peter, bem no português mesmo. E depois ela ganhou mais força com os trabalhos de Brunner, que a gente também vai ver separadamente, e de Joseph Schwab. Então, vamos ver primeiro o trabalho desses dois aqui, do Hirst e Peters, até porque eles aparecem juntos no livro, então não vamos separá-los. Vou botar aqui juntinho. Enfim, bom, para essa perspectiva aqui, o que deveria ser ensinado no currículo é conceitos e princípios extraídos da sociedade, pelo conhecimento, né, acumulado da humanidade. Mas esses conceitos e princípios do conhecimento especializado. Tá? Então, assim, a gente vê que não é qualquer conhecimento, não é um senso comum, por exemplo. É um conhecimento acadêmico. E o currículo, para esses dois carinhas aqui, ele devia perpetuar os saberes da humanidade. Como que ele procurava fazer isso? Através do desenvolvimento do pensamento conceitual e o domínio de esquemas simbólicos. Então, visto que o objetivo do currículo para Hirst e para Peters era perpetuar os saberes humanos através do desenvolvimento do pensamento conceitual e do domínio de esquemas simbólicos, eles disseram que todo o objetivo educacional ele tinha um cunho cognitivo, psicológico mesmo. Quer dizer, todos os objetivos educacionais eles giravam em torno de adquirir experiência, depois de adquirir compreensão sobre essa experiência, né? E por fim, adquirir o conhecimento. O conhecimento é como se fosse o amadurecimento dessas duas fases aqui anteriores, né? E a partir desse conhecimento aqui,
os autores desenvolvem o conceito de formas de conhecimento. O que são essas formas de conhecimento? Essas formas de conhecimento é como se a gente separasse assim, o conhecimento humano em 8 grandes áreas. Tá? Eu vou até botar aqui porque o número é esse mesmo que aparece no livro. 8 grandes áreas. E essas grandes áreas englobam todo tipo de experiência humana. E através dessas 8 áreas, a gente pode compreender a experiência humana. E para eles, essas formas de conhecimento, elas são a realização fundamental da mente humana. Quer dizer, a gente precisa disso daqui para entender a sociedade que a gente vive, para entender e tornar entendível mesmo o meio que a gente vive. E essas formas de conhecimento, elas são criadas por um grupo de estudiosos, de especialistas, né? E esse grupo de estudiosos decidiu que essas formas de conhecimento seriam matemática, depois ciências físicas, em terceiro, ciências humanas, depois literatura, belas artes, em sexto lugar, moral, depois religião e, por fim, a filosofia. E essas formas de conhecimento, ainda que elas talvez se relacionem em algum momento ou outro, elas possuem a sua característica individual. Então, quer dizer, não tem muito aquela história de interdisciplinaridade, né? E as disciplinas escolares, da onde que elas vêm? Elas vêm dessas formas de conhecimento. Mas, assim, não significa que cada disciplina escolar vai ser uma forma de conhecimento. Na verdade, pode ser bem diferente. Por exemplo, aqui em ciências físicas, nós podemos ter 2 disciplinas escolares, que é a física e a química, que ambas estudam a ciência física, né, que é os fenômenos físicos. Ciências humanas podemos ter também história, né, ou sociologia. Então, quer dizer, cada forma de conhecimento vai se desmembrar ou não numa disciplina escolar. A matemática, por exemplo, até a matemática se desmembra em álgebra, geometria, enfim. E para esses 2 autores, apesar dessas disciplinas escolares serem bastante importantes, o principal para eles mesmo era o aluno adquirir a lógica do pensamento científico. Então, assim, o aluno devia compreender não só o conteúdo em si, mas a lógica por trás desse conteúdo. É como se ele fosse estimulado a ser autônomo mesmo, a investigar por si próprio. Por exemplo, numa aula de ciências, o professor mostra algum experimento para ele e aquele aluno, na vida depois dele, vai saber reproduzir aquele experimento de uma forma investigativa e aplicá-lo em outras áreas da vida. Nesse ponto, esse é o que é um ponto-chave desses 2 autores, porque eles também introduzem uma visão psicológica aqui do conhecimento, mas bem diferente de Dewey. Aonde que está a diferença? Bom, para Dewey, como a gente já viu, a dimensão psicológica investigava a possibilidade de inserir determinado conteúdo. Possibilidade, ela estava mais a ver com a possibilidade, ou o momento também. E para esses 2 autores, a psicologia está mais ligada à forma de tornar acessível ao aluno essa lógica do pensamento científico e esses conteúdos aqui. Então está mais ligada mesmo à assimilação. Então Dewey problematizava, bom, talvez esse conteúdo não seja muito bom nessa fase, vamos ver se tem possibilidade da gente incluir em outro lugar. E para esses 2 aqui, não, eles viram, não, esse conteúdo ele tem que ser ensinado aqui agora, nessa fase e tal. Mas ele tem que ser adaptado de uma forma que ele seja assimilado pelos alunos. Não vai dar o conhecimento cru para os alunos, porque eles não vão entender nada. Enfim, e é isso. Sobre esses 2 aqui, é basicamente isso, não vou me alongar muito. E a gente vai passar logo para o Brunner. Bom, para Brunner, o que compõe a disciplina? Bom, nós temos aqui a disciplina e aqui nós temos um conhecimento científico, vou botar ciência. Para Brunner, por mais complexa que fosse essa ciência, ela poderia sim ser passada para o aluno. Bom, aqui eu botei certo errado, não é passada para a disciplina,
é passada para o aluno. Porém, talvez essa ciência fosse tão complexa que não pudesse ser passada ao aluno na íntegra, né, do jeito que ela é. E então Brunner dizia que ela podia ser representada por processos menos complexos. E esses processos menos complexos, para explicar justamente a ciência para o aluno, é o que constitui a disciplina para Brunner. Cada domínio científico possui a sua estrutura particular. Porém, bem parecido com o Peters e o Hist lá em cima, e Brunner enfatizava que os alunos precisavam entender a lógica mesmo do conhecimento, porque é preciso que o aluno ele adquira autonomia mesmo. Mas aqui a gente não está falando de uma autonomia social, não, tá? A gente está falando mais de uma autonomia, eu acho, científica, que significa o aluno assumir uma postura mais investigativa, né? Pela qual ele possa resolver os problemas reais da vida real. E Brunner, ele tinha uma ideia de currículo em espiral. Isso significa que aqui no início da espiral, eles começavam com o conhecimento, né? E esse conhecimento deveria ser trabalhado de forma bem simples, e à medida que o currículo fosse avançando, esse conhecimento seria retomado num outro ponto aqui do currículo. É o mesmo conhecimento, mas aí esse conhecimento seria retomado de uma forma mais profunda. E aí, como fazer isso? Como trabalhar? Bom, Brunner estabelecia 3 fases para esse currículo em espiral. A primeira fase, que é a mais simples, que é a descrição intuitiva do conhecimento. A segunda fase é uma descrição por imagens. E a terceira fase é uma representação simbólica. Então a gente pode ver que a descrição intuitiva do conhecimento está mais ligada a algo ativo mesmo, a uma ação, a uma investigação, a observação, ao uso de objetos concretos mesmo. Depois passa por um nível um pouco mais abstrato, que já é a descrição por imagem, já não usa tanto as coisas concretas. E por fim, chegando na terceira fase, que é a fase da abstração mesmo. E como elaborar esse currículo em espiral? Bom, para Brunner, quem elaborava o currículo em espiral eram os especialistas disciplinares, né? Mais os professores, mais os psicólogos. Bom, acho que é só isso sobre Brunner. Depois ele fala um pouquinho mais aqui de um contexto histórico, que eu não vou entrar muito, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Então vamos passar para o próximo teórico, ainda aqui, tá? Centrado nas disciplinas acadêmicas. E agora é o último teórico aqui, que é o Joseph Schwab. O Joseph Schwab é bastante semelhante a Brunner, porém, o conhecimento, a elaboração da disciplina, ela deve partir, antes de mais nada, do conhecimento do aluno, do entendimento do aluno mesmo. Então deixa eu botar aqui, elaboração da disciplina. E esses conteúdos, né, que essa disciplina vai ter, não deve só passar um resultado de uma pesquisa, porque nos teóricos anteriores, a gente viu assim, tem aqui o conhecimento científico, que eu sempre gosto de usar uma bola como exemplo. E aqui a gente tem o conhecimento científico, que pode ser considerado um corpo de verdades, né? E esse corpo de verdades tem que ser passado ao aluno, certo? Aqui para Schwab, tudo bem, tem mesmo que ser passado esse corpo de verdade, mas ele enfatiza que não deve ser passado o resultado dessas disciplinas. Ele quer dizer que assim, esse corpo de verdades aqui, ele não deve ser passado assim bem juntinho. Ele tem que meio que separar esse corpo de verdades ou esses resultados da pesquisa, separar em pedaços menores e passar e ensinar para o aluno as estruturas sintáticas do conhecimento ou da produção do conhecimento. Bom, isso pode soar meio confuso, né? Porque ensinando as estruturas sintáticas da produção de conhecimento, o aluno seria capaz de chegar aqui e montar de novo esse corpo de verdade científico. Então, isso está até no livro. É uma forma de ensinar o aluno a redescobrir o que já foi descoberto. Então, ele pegou esse conhecimento científico, fragmentou ele, ensinou a estrutura de produção do conhecimento, desse conhecimento científico,
para que o aluno fosse capaz de ele mesmo redescobrir, montar esse conhecimento, esse corpo de verdades aqui do conhecimento científico. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça tem alguma imagem que eu quero que a pessoa descubra essa imagem que está no quebra-cabeça. Só que assim, eu posso dar esse quebra-cabeça pronto para a pessoa. Posso dar ele pronto para ela. E aí ela vai descobrir a imagem rapidamente. Quer dizer, ela vai descobrir um corpo de verdade. Ou então eu posso dar esse quebra-cabeça todo desmontado para essa pessoa. E aí ela vai ter que montar esse quebra-cabeça para chegar na imagem que eu queria que ela visse. Então, é como se assim, ela vai ver a mesma imagem, só que ela vai descobrir por si própria. E para Schwab, como que o currículo deveria ser elaborado, né? Elaboração do currículo, vou puxar aqui. O currículo para Schwab deve ser elaborado numa perspectiva pragmática. Isso é importante. Não sei se tem acento aqui. Pragmática. Eu assentei aqui. O que é uma coisa pragmática? Tudo aquilo que a gente pega e usa logo em seguida. É uma coisa útil, que tem utilidade quase imediata. E o currículo para Schwab devia ser elaborado de acordo com esse pragmatismo do conhecimento mesmo. Como fazer isso? A partir da deliberação em torno de teorias e do estudo empírico delas. O que é deliberação? Deliberação é buscar soluções para problemas. Então, assim, a gente tem um problema e a gente quer achar uma solução para esse problema. Então, a gente vai problematizar esse problema em cima das teorias científicas. E depois, a gente vai testar essas teorias em cima da resolução desse problema. Isso é o estudo empírico, que se descrever aqui. Estudo empírico. Porque primeiro a gente vai pegar as teorias, vai ver se elas se encaixam de acordo com aquele problema que a gente quer resolver. Depois a gente vai estudar, vai testar, vai experimentar mesmo essa teoria na resolução desse problema. E se for bom, ótimo, vai entrar para o currículo. Se não, não entra para o currículo. E aqui é que mora a maior diferença entre Schwab e Brunner, porque Brunner ele entendia o currículo, o conteúdo, como uma coisa mais fechada, como uma teoria mais unificada que pudesse orientar a elaboração do currículo até o fim. Não, para Schwab é um pouco mais flexível, né, de acordo com o uso do conhecimento. Enfim, é só isso mesmo sobre ele. E aí a gente vai entrar agora no terceiro, né? Na terceira perspectiva, voltando lá aqui, que é a de problematizar a constituição e manutenção das disciplinas escolares, que no livro está escrito com enfoques históricos sobre as disciplinas escolares. E aqui também tem vários teóricos, mas o que mais se destaca é o Ivor Goodson, que é o que a gente vai falar bastante agora. Como que surgiu esses enfoques históricos? Eles surgiram a partir da crítica dessa perspectiva acadêmica aqui. Como assim crítica? Bom, primeiro, esses enfoques históricos, bem como o Ivor Goodson, esse teórico, ele busca desnaturalizar a lógica da disciplina. O que é desnaturalizar as disciplinas? Simplesmente tornar a disciplina como algo estranho. Por quê? Essas críticas vieram justamente para perguntar assim, o que é disciplina? Por que tem que ser assim? Quem me disse que tem que ser assim? Então, o Ivor Goodson, ele começa o pensamento dele através da problematização da constituição e manutenção das disciplinas escolares. Isso é muito importante. Eu vou escrever aqui. Constituição e o Goodson, ele percebe que essa discussão aqui, ela faltou lá em cima, com os filósofos da educação, com os curriculistas. Como que se constitui uma disciplina? Como que ela vai mudando através do tempo? Por que ela surge? Como que ela surge? Por que tem que ter disciplina? Então é como se, ao invés dele procurar planejar uma forma de elaborar alguma disciplina, ele dá um passo para trás e enxerga por que tem que ter disciplina. E aí ele vai problematizar 3 coisas principais que eu vou botar aqui na setinha, que é a constituição mesmo, como ela surge, constituição sócio-histórica da disciplina. Depois ele vai discutir
as razões pelas quais essa disciplina se estabiliza, por que ela realmente se torna legítima, né? E por fim, ele vai discutir as mudanças que ocorrem no tempo, através do tempo. Bom, para fazer isso, ele se utilizou de um modelo desenvolvido por um teórico chamado David Layton. Eu acho que é assim que se fala, David Layton. E esse, eu escrevi errado aqui. E esse teórico, ele define 3 estágios de evolução de uma disciplina escolar. O primeiro estágio, lembrando que a gente está falando de Ivor Goodson, tá? Que utilizou esse sistema aqui de David Layton para entender o que ele queria entender, que era a constituição e manutenção das disciplinas escolares. E essas 3 coisas aqui. Enfim, ele se utilizou desse modelo aqui. E esse modelo dizia que existem 3 estágios de evolução de uma disciplina escolar. Como surge uma disciplina escolar? Primeiro de tudo, ele vai observar, não o Goodson, mas o David, ele vai observar que uma introdução de um conteúdo no currículo, ele se dá com base na pertinência ou na utilidade social mesmo. Isso pode soar meio progressivista, mas na verdade não é, porque mesmo numa perspectiva acadêmica, existe uma utilidade social. Qual é a utilidade social? É justamente perpetuar uma lógica acadêmica. Bom, isso eu acho, tá? Eu estou concluindo por mim, pode estar errado. Se tiver, por favor, alguém me avisa. Enfim, voltando aqui, a pertinência e a utilidade social. Isso aqui está diretamente ligado com o interesse do aluno. Tá, e a segunda fase de evolução de uma disciplina, aí aqui é como se criasse um filhotinho de disciplina, o ovo da disciplina. O filhotinho da disciplina. E depois ela vai assumir uma tradição acadêmica. Então é assim, primeiro a gente vê o interesse do aluno. Depois a gente pega esse interesse do aluno e insere ele dentro de uma tradição acadêmica, para ele poder se legitimar mesmo. E como que vai inserir isso? Como que vai construir essa tradição acadêmica? Então ele define 2 pontos aqui. Primeiro é a formação de especialistas para atuar como professores. E também selecionar mesmo uma lógica de organização do currículo, da disciplina. E nessa parte aqui, ela começa a se aproximar de uma tradição mais acadêmica e começa a se afastar do interesse do aluno. Então o interesse dele começa a se perder. E aqui a disciplina vira um ovinho maior. É como se à medida que ela fosse se aproximando de uma noção acadêmica, ela fosse se legitimando. Porque o interesse do aluno é como se fosse o embriãozinho dela. Mas à medida que ela vai se aproximando de uma tradição acadêmica, é como se ela fosse crescendo e ficando mais madura mesmo, até chegar ao ponto de ser legítima. E o terceiro estágio de evolução mesmo, né, dessa disciplina é o amadurecimento desse segundo estágio aqui, que aqui ele se preocupa com a formação e aqui é justamente a consolidação do corpo de especialistas. Então aqui se consolida o corpo de especialistas, bem como as regras, as formas de organização da disciplina. E aqui, nessa fase, ela assume um status acadêmico. E a partir desse momento ela se torna legítima. Com isso, tanto David Layton como o Ivor Goodson concluíram que uma disciplina ela começa com o interesse do aluno. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Ela começa com o interesse do aluno, mas mesmo que ela comece com o interesse do aluno, ela só vai se consolidar quando ela tiver um vínculo acadêmico. Então a gente vê que é uma briga constante de poderes aqui, né? Bom, dessa forma, Goodson, voltando para ele conclui o seguinte, que existem 3 tradições de currículo. A primeira delas é a tradição mesmo acadêmica. A segunda tradição é a tradição utilitária e a terceira tradição é a tradição pedagógica. Na tradição acadêmica, ela está voltada para atender a formação universitária e profissional, certo? Na tradição utilitária, ela está mais ligada ao conhecimento que, até fala no livro, é um conhecimento de baixo status, que é o conhecimento prático. É um conhecimento que
É um conhecimento que não se relaciona com a profissão, com as práticas profissionais mesmo. Então elas envolvem habilidades básicas mesmo de uso cotidiano, é como se fosse mesmo um senso comum. Então isso aqui é importante porque ele baixa o status, né? É como se quanto mais acadêmico o conhecimento fosse, maior o status que ele tem, mais importante ele é considerado. E isso a gente já viu que a perspectiva crítica problematiza. E a tradição pedagógica tem a ver com os processos de aprendizagem. Mas assim, com isso tudo, o que esse teórico conclui? Porque lembrando, o objetivo dele, também não só o objetivo dele, mas um dos objetivos dele é justamente desnaturalizar a lógica das disciplinas. E com isso tudo, o que ele percebe? Que as disciplinas, a elaboração delas não parte somente de uma visão acadêmica ou de uma visão científica do conhecimento. A elaboração de uma disciplina é, antes de tudo, uma disputa política de poder entre o poder do aluno e o poder do conhecimento acadêmico, entre o considerado baixo status e o considerado alto status, e esses status estão em constante choque. Então, o processo de construção da disciplina é, antes de tudo, um processo político mesmo e social. Por isso é que ele desnaturaliza as disciplinas, porque elas não são como algo pronto, que chegou de repente e vai ser pronto, é isso. Não. Elas têm um caráter muito político, muito social por trás delas, entendeu? Elas não chegam assim, pronto, vai ser isso aqui. Não, peraí. A gente tem que dar um passo para trás e ver da onde que vem isso, por que que vem. E ele chegou a essa conclusão, através disso aqui tudo. Enfim, é isso. Depois disso, o livro vai falar de um teórico chamado Popkiewicz, que eu falei já antes, mas eu não vou entrar nele, porque é muito rápido. Na página 120, são 2 parágrafos sobre ele só. E depois, no final, tem assim no livro, pensando no conhecimento disciplinar como um discurso. E elas também vão fazer uma crítica, né, a essa visão acadêmica e tudo, que eu também não vou entrar, porque aí, como é pouquinha coisa, dá para ler rapidinho. Enfim, eu tive esse vídeo, eu acho que eu não expliquei muito bem, assim, eu acho que seria muito interessante cada um ler o capítulo mesmo. Tudo bem que vai poder talvez ler um pouco mais rápido, porque tem essas coisas aqui, mas é indispensável mesmo ler o capítulo, porque eu posso ter falado besteira. Esse capítulo foi um capítulo bem difícil, com muita informação, e eu não sei se eu dei conta, eu acho que não, muito provavelmente que não, mas espero ter ajudado um pouquinho. Então até o próximo vídeo. Tchau.